Em um universo intergaláctico onde as expectativas dão de cara com os perrengues, a jornada desse jogo excepcional é tipo um balé entre encantos e tropeços. No meio desse cosmos gigante, cheio de falhas inevitáveis, a grandiosidade da experiência consegue dar um chega pra lá nas frustrações. Um jogo que, mesmo com a responsa de agradar todo mundo, merece um tapinha nas costas pela grandeza, proporcionando uma odisseia daquelas para os exploradores espaciais. Aquela chatice inicial se manda, e aparece uma recompensa que faz cada minuto e cada planeta novo valerem a pena. E aí, seus nerds cebosos ou descolados, cheios de pose, estamos na Coliseu com o seu humilde narrador, o Marcão, o canal mais mala sobre games e assuntos aleatórios que você já teve o prazer de encontrar. Vamos falar sério hoje sobre o game Starfield. Pô, galera, finalmente chegou a hora de falar de Starfield, apesar que já faz um tempão que eu já joguei, né? A pergunta que não quer calar é: a espera tumultuada valeu a pena? Olha, vou te contar, mergulhando nesse universo estelar, a parada começa meio paradinha, mas depois se transforma numa experiência bem envolvente. Só que tem os perrengues típicos dos RPGs da Bethesda, tipo uma interface meio esquisita e um inventário que, sinceramente, dá mais dor de cabeça do que a fatura de cartão de crédito. Mas relaxa, dá pra superar esses perrengues e aproveitar o que o Starfield tem de melhor, principalmente as sidequests, que são ricas pra caramba. Os cenários gerados proceduralmente podem dar aquela sensação de vazio e repetição, mas não dá para negar que são visualmente esplendorosos. Às vezes parece que cada cantinho foi esculpido na unha, proporcionando visuais incríveis para um jogo que, de boa, encara algumas limitações, vamos ser bem sinceros, né? Não caia na pilha de julgar Starfield sem dar uma chance, beleza? Games dependem do esforço do jogador e sim, tem umas coisinhas chatas, mas a experiência é o que você faz dela. Claro, não espere que Starfield seja tão imersivo quanto um RPG da From Software, mas, levando em consideração as críticas iniciais, a galera da Bethesda mandou bem. É o salto tecnológico mais louco que essa galera já deu, cheio de missões, mundos procedurais e todo o drama de um lançamento tão esperado. Se é perseverança ou competência, pouco importa quando o resultado é bom. Starfield enfrentou uns perrengues desde o início, mas os visuais, as missões e a qualidade entregue não dá para ignorar. A Bethesda pode não ser conhecida pela perfeição técnica, mas essa foi com certeza uma reviravolta surpreendente. A primeira nave que você pega e a introdução ao voo espacial podem deixar alguns jogadores de cabelo em pé nas primeiras horas. Os menus, principalmente o mapa galáctico, parecem mais um quebra-cabeça do que uma ferramenta útil. Mas olha, depois de passar por esse perrengue inicial, Starfield começa a desabrochar feito uma flor cósmica, entregando uma experiência de jogo que vale a pena. A grande promessa pré-lançamento era explorar mais de 1000 planetas, mas, curiosamente, a viagem espacial não foi lá essas coisas. As batalhas no espaço não chegam na empolgação esperada, e os pulos gravitacionais parecem mais uma formalidade do que uma aventura real. Mas quando seus pés tocam no chão, é aí que Starfield realmente brilha. As cidades, os assentamentos e as estações espaciais são um espetáculo, cheios de vida, NPCs e uma narrativa ambiente que a Bethesda domina pra caramba. Se aventurando fora dos centros urbanos, os pontos de interesses menores, tipo as instalações de pesquisas abandonadas, são atraentes no início, apesar de, com o tempo, a repetição ficar evidente. Mesmo assim, esses lugares são top para ganhar XP e recompensas valiosas, incentivando a exploração. O combate, geralmente o ponto fraco dos RPGs da Bethesda, surpreende em Starfield. Tem uma variedade de armas, movimentos ágeis e poderes que adicionam camadas interessantes às batalhas contra inimigos humanos, robôs ou alienígenas. A furtividade também é uma abordagem viável, dando opções estratégicas para jogadores mais espertos. Apesar das peculiaridades e do início meio tumultuado, Starfield se firma como uma adição bacana ao universo dos RPGs. A jornada intergaláctica pode começar devagar, mas quem persiste encontra uma experiência rica e envolvente que compensa a espera. Tomara que a Bethesda continue nessa pegada com uma sequência. Aliás, que dê sim umas aparadas nos exageros e conteúdo que tá mais de enfeite do que para você se debruçar nele. Talvez depois do tão esperado Elder Scrolls 6, a Bethesda esteja mais preparada
para trabalhar a questão do ritmo e diversão que faltou um pouco no Starfield. Apesar dos percalços, esse jogo se estabeleceu como um título que merece atenção, uma joia bruta nesse vasto universo dos RPGs espaciais. Então, bora nessa viagem com paciência e descubra as estrelas que Starfield tem para oferecer. Vamos à avaliação desse jogo. Enquanto eu vou tagarelando, o layout vai subindo aí na tela. Se você quiser entender com mais detalhes como essa avaliação é feita, um card vai aparecer aí no canto superior da tela. Então, bora passar a canetada nesse jogo. Nesse cosmos vasto das mecânicas, Starfield está ali, mexendo as coisas de forma firme, tipo um encanador consertando um vazamento no espaço sideral. A construção desse jogo, com seu peso considerável, é tipo um grande chefão que manda no pedaço, incentivando os jogadores a deixarem sua marca na galáxia, como se estivessem assinado o próprio planeta com um grafite intergaláctico. Agora, os inimigos podem não ser os maiores vilões do universo, mas dão uma pimentada no desafio, meio que como aquela pimenta na comida que você não esperava. Já os chefões, esses são como um churrasco sem sal, talvez faltando um temperinho a mais. Na estrutura, a geometria de fases garante ambientes interessantes, como se cada fase fosse um cenário de filme, e a exploração podia receber uma nota mais generosa, tipo um presente de aniversário que você esperava ser maior. A campanha principal é tipo um peso pesado que oferece uma jornada coerente, como se fosse um blockbuster do cinema, e o conteúdo opcional é como os bônus do DVD, que ampliam a experiência. A estrutura do jogo se mantém firme, tipo uma geladeira velha que ainda gela a cerveja direitinho, proporcionando uma variedade de elementos que juntos elevam a imersão do jogador. E, apesar de algumas áreas de melhoria, a estrutura geralmente segura a onda, como aquela tia que não deixa faltar comida na festa. Na hora de explorar o conteúdo, Starfield se destaca feito um foguete no céu noturno. O desafio não é daqueles absurdos, claro, é bem acessível e você pode quebrar ela usando o sistema de save. Porém, meu amigo, se você tentar jogar nas dificuldades mais avançadas, se prepare para um desafio padrão Bethesda em RPGs, pois todos eles, e esse não fica de fora, são bem impiedosos em níveis mais avançados. As missões principais são como assistir um chimpanzé datilografando, e as missões secundárias são a cereja do bolo. Aliás, o pós-game, meu amigo, é de virar o zóio. No visual, o Starfield é tipo um desfile de moda intergaláctico. A concepção de arte é um destaque, proporcionando visuais que são mais bonitos que um pôr de sol na praia. A modelagem, texturas e iluminação contribuem para a criação de um universo visualmente atraente, como se fosse um filme do Spielberg no espaço. O desempenho, apesar de não ser impecável, não compromete gravemente a experiência, e a animação, mesmo com uns tropeços, mantém um padrão satisfatório, tipo um dançarino de salsa que faz uns passos errados, mas continua sendo divertido. O detalhamento é tão alto que enriquece mais o mundo de Starfield que o prato cheio de bacon. Na categoria sonora, Starfield é um espetáculo. A trilha sonora original é tipo um hit de Spotify que você não cansa de ouvir, e o tema principal é daqueles que grudam na cabeça feito chiclete. Os efeitos sonoros e o som ambiente, meu caro, está mais alinhado do que encanamento de banheiro bem planejado. É tão afinada e concatenada ao jogo que é como se fosse um casamento perfeito entre uma orquestra sinfônica e um coral celestial. Na narrativa, Starfield é como um livro que você não consegue largar. A história, mesmo não sendo a mais extraordinária do mundo, cumpre seu papel. E os personagens têm uma profundidade que enriquece a experiência. A história desse jogo é tipo uma novela antiga sem lacração que prende sua atenção de maneira inexplicável. A dublagem é tipo aquelas atuações que merecem um Oscar ou às vezes uma framboesa de ouro. Embora as expressões faciais são mais enfadonhas que o Steve Seagal entupido de cafeína, a grandiosidade desse jogo ou desse universo é tipo um blockbuster épico que adiciona uma escala monumental. A coesão no jogo é notável, garantindo que todos os elementos narrativos se encaixem de maneira coesa, como um quebra-cabeça que você monta e tudo faz sentido. Esse grupo, mesmo sem notas máximas, contribui positivamente para a experiência geral. Enfim, ao juntar todas essas categorias em grupos, Starfield é tipo um combo incrível de fast food que te deixa de bucho bem cheio. Está longe da perfeição e carrega o estigma de promessas não cumpridas. Mas o jogo, sem estas externalidades, é de fato uma experiência consistente e cativante. Com uma avaliação geral acima da média, Starfield se destaca como uma adição valiosa ao cenário dos RPGs espaciais.
oferecendo aos jogadores uma viagem imersiva num universo intergaláctico mais maneiro que festa de pijama com astronautas. No meio desse universo gigante de expectativas e desafios, Starfield ganha uma nota quase revoltada de 8,1. Com toda a pressão de ter que corrigir os perrengues da Microsoft, o jogo se destaca, encarando tanto a torcida contra quanto as rachaduras no modelo de RPG da Bethesda. Num ano cheio de jogos incríveis como Baldur's Gate 3 e Zelda Tears of the Kingdom, Starfield, apesar de promissor, tá ali, lutando para se destacar entre as notas e prêmios, meio como aquela banda nova tentando se firmar no cenário musical. As especulações sobre tretas e a compra recente da Activision podem até botar uns quilos a mais nessa bagagem, mas a verdade está na realidade do jogo. A pressão externa, seja dos sonistas ou dos críticos, não apaga o potencial óbvio de Starfield. Se essa pressão fizer a Microsoft explorar o potencial real, que seja. No final das contas, não importa se a concorrência está ganhando notas mais altas. O que realmente conta é a experiência única que Starfield oferece, resistindo aos desvios causados por tretas externas, como um carro que mantém a rota mesmo com o pneu furado.